Bom, pessoal, vamos fazer a perspectiva então dessa peça, certo? Então, primeira providência, eu vou vir aqui na camada de linhas de construção, vou usar o comando line e vou fazer uma linha com um comprimento de 80 num ângulo de 30 graus, certo? Vou fazer outra agora aqui com a largura da peça, ou seja, o tamanho de 50 num ângulo de 150 graus. E vou fazer uma linha vertical com a altura da peça. Então vou usar arroba para dizer que é coordenada relativa em relação ao último ponto, comprimento de 40 no ângulo de 270 graus. Lembrando que o sistema de ângulos do AutoCAD, o zero está na direita e no sentido anti-horário. Agora vou usar o comando copy para criar cópias dessas linhas e fechar a nossa caixa, certo? Então aqui eu fiz a caixa onde eu vou inscrever a minha peça, ok? Observando aqui, olha, na vista frontal, eu geralmente começo a desenhar pela vista frontal, eu vejo que tem essa figura que parece uma chave, certo? Então eu vou copiar isso. Essa distância aqui eu sei que é 15. Então eu vou usar o comando copy, vou pegar essa linha aqui, usar esse ponto como base e me mover 0 em x e 15 em y. E aí eu tenho essa primeira linha, certo? Vou usar o comando copy novamente, certo? E vou copiar então agora essa linha daqui até a metade da peça, ok? Vou usar o comando copy novamente, então aqui com um ângulo, uma distância de 10 no ângulo de 30. Repito o comando agora, vou copiar essa a partir desse ponto. Só que agora a distância vai ser 20 também no ângulo de 30. Certo? Então veja que eu mais ou menos formei aquilo lá. E aí eu vou vir aqui, olha, e vou acertar a opa, Ctrl Z para desfazer a última ação. Certo? Esse daqui, aqui eu vou usar o comando trim, porque eu quero quebrar esse pedaço aqui, certo? Então agora essa linha, essas linhas, na verdade, mais essa, que são linhas novas, eu vou vir aqui nas propriedades e passar como arestas visíveis, certo? E vou agora ativar a camada de arestas visíveis para que as minhas próximas linhas sejam nessa camada. E vou terminar a figura como ela deve ser. Ok? Então agora vamos fazer uma linha aqui. E eu vou copiar essa linha várias vezes, porque ela se repete aqui no desenho. Se eu olhar aqui na vista superior, olha, são essas linhas que eu preciso. Então eu vou copiar ela várias vezes, certo? E da mesma forma eu vou copiar essa daqui, essa daqui, essa daqui eu vou dar zoom e vou fazer ela vir até aqui, certo? E vou copiar então agora essas duas e colocar aqui, copiar essa daqui e colocar aqui. Então, ela só pode ir até esse cruzamentinho, certo? Tá. E agora falta essas duas aqui que eu vou fazer linhas novas, certo? Então eu estou desenhando sobre as linhas de construção, mas quando eu vou desativar, ela vai sumir. Então veja que a peça está aqui, mas ela não tem a parte redonda. Para fazer a parte redonda, eu preciso fazer o gabarito. Então agora então eu vou vir aqui nas camadas, voltar para a camada de linhas de construção, que eu quero fazer esse gabarito, certo? Então esse gabarito ele vai ser o seguinte, olha, eu vou fazer essa linha e vou movê-la para cá, certo? E vou usar o comando copy
para fazer ela para cá. Vou copiar agora essa daqui e trazer para cá. E vou fazer então veja que eu tenho que fazer então o arco vai sobrar só isso, só que eu faço o gabarito inteiro, ok? Então agora eu vou fazer mais uma linha que é na maior diagonal, certo? E vou fazer duas diagonais que partem do meio até um dos extremos nessa posição, certo? Então o gabarito está pronto, eu posso começar a desenhar os arcos. Então mais uma vez mudo para a camada de arestas visíveis e vou aqui desenhar arco e eu gosto da opção Start Center End. Então o primeiro arco vai iniciar nessa posição, o centro vai ser aqui e o final dele vai ser aqui. Repetindo, o segundo arco vai se iniciar aqui, o centro vai ser aqui e ele termina aqui. Repetindo o comando, agora um vai se iniciar aqui, o centro é aqui e ele termina aqui. Repetindo mais uma vez o comando, se inicia aqui, o centro vai ser aqui e ele termina ali. Então veja que eu fiz o gabarito todo, certo? Só que agora eu vou ter que apagar essa parte, ó, essa aqui e essa aqui. Não precisaria ter desenhado, certo? Mas é bom fazer assim para você não se esquecer nesse momento do aprendizado. Então agora eu vou usar o comando Erase e vou selecionar a parte que não me interessa. E vou aproveitar e vou apagar então agora aquelas linhas de construção que eu fiz para fazer o gabarito, certo? Tudo bem? Aqui também tem mais uma que eu vou eliminar. E como você sabe, essa linha não existe. Eu só fiz por conta do desenho, ok? Não existe também essa daqui. Não existe essa daqui. E também não existe essa daqui, certo? Então agora eu preciso copiar essa daqui. Então vou usar o comando copy. E eu quero copiar daqui até aqui, certo? Aqui não vai ter linha porque a passagem da parte redonda para a parte reta é muito suave. Se tivesse um canto vivo, sim, mas nesse caso não, para indicar que a passagem é suave. Falta agora eu fazer essa linha aqui. Então vou usar o comando line, só que eu tenho que pegar o ponto tangente aqui e o ponto tangente aqui. Então eu vou vir aqui no Object Snap, vou desativar as outras opções e vou colocar a opção tangente, certo? E aí eu quero fazer então uma linha tangenciando aqui e aqui, ok? Agora eu vou usar o comando trim para apagar os pedaços de arcos e linhas que não precisam, que é esse e esse, certo? Então veja que a minha peça, a perspectiva já está pronta. Então vou agora nas camadas, layer, e vou desativar as linhas de construção para torná-las invisíveis. E aí está a nossa peça pronta, ok? Ah, sim. Não, ainda não terminamos, ó. Precisamos fazer essa parte aqui, certo? Então vou usar aqui o comando line. Vou ativar aqui o Object Snap, as opções Endpoint, Midpoint e Intersection, desativar o tangente, certo? E vou fazer então uma linha daqui para cá, então arroba num ângulo de 300, comprimento de 10 num ângulo de 330. Depois eu vou fazer agora 10 num ângulo de 90, certo? Depois eu vou fazer agora, a distância vai ser de 30
num ângulo de 330. E depois agora vou fazer uma distância de 10 num ângulo de 270. Ok? E essa linha aqui eu vou apagar. Faltou então uma linhazinha aqui, olha. E vou copiar essa linha aqui. Certo? E vou fazer ela vir aqui. Agora sim, a nossa perspectiva está pronta. Ok?